pessoal, Thiago Sagara com vocês aqui novamente para falar sobre o quê? Falar sobre novidades da AWS, né? Sobre todas essas novidades que saíram aqui nesse mês de setembro, tá? Então, se você estava numa caverna, se você estava vivendo em outro mundo, se você ainda tá achando que é 2020 e não pode sair de casa nem ligar a internet, o que é esse quadro que cada rede tem sobre novidades? Todo mês, toda semana, na verdade, a gente vem aqui, uma pessoa de time, né? Falar sobre o quê? Sobre as novidades que aconteceram sobre um determinado tema. Então, hoje, nós iremos falar sobre as novidades que saíram sobre storage, machine learning e database, tá? Então, a gente traz aqui as últimas novidades do mês, nesse caso do mês de setembro, sobre essas novidades para vocês. E a gente já vai agendar com vocês, fique acompanhando ali nas redes sociais, para a nossa live, onde vem todas as pessoas que falaram das novidades, comentar sobre essas novidades e trazerem aqui algum case ou algum caso de uso para vocês ao vivo, perfeito? Sem mais delongas, vamos direto ao que importa, vamos falar sobre novidades, tá? Só lembrando que reInvent está aí na nossa porta, tá? Então, se você não sabe o que é reInvent, é o maior evento de computação de nuvem do mundo, que vai acontecer em Las Vegas, né? Sempre acontece em Las Vegas, esse ano não vai acontecer diferente. E a da rede vai estar lá cobrindo o evento, tá? Esse que vos fala vão estar lá, vai estar lá com vocês. Então, a gente vai ter uma série ali de agendas, uma série de comunicações diretas ali com vocês. Então, acompanhe as redes sociais da rede para você ficar por dentro de todas as novidades e todos os launches ao vivo, quentinho, direto do forno, beleza? Sem mais delongas, vamos para as novidades. Então, primeiro ponto aqui é, Sagara, onde acompanha as novidades, você acompanha as novidades dentro do aws.amazon.com/new, que a gente sempre fala, mete em inglês, porque em português tem um monte de novidades que não acabam não saindo, tá? Então aqui você consegue fazer todos os filtros de novidades que você tem. Eu quero só filtro sobre containers, eu quero só filtro sobre media services, eu quero só filtro, enfim. Você pode pegar qualquer filtro aqui para fazer. Hoje eu vou falar sobre Machine Learning, Data e Storage, então já vamos direto para a primeira novidade, que é sobre inteligência artificial. Primeira novidade é o quê? O Llama ou Jama, ou qualquer nome que você quer dar para esse nome fantástico que a Meta colocou no LLM dela, saiu a versão 3.2. Já integrada ali com o Bedrock, tá? Então, o Llama, ele é um LLM, tá? Ele não chega a ser um FM, então tem essa diferença entre LLM, o que é um LLM, o que é inteligência artificial, o que é machine learning, o que é um LLM. Ele é um LLM que é basicamente um Large Language Model, tá? O que isso quer dizer na prática? Que é uma forma de você conseguir conversar com a inteligência artificial e ela te responder isso de uma forma mais intuitiva, né? mais próxima do humano. E a novidade aqui é que a versão 3.2 já está integrada lá, disponível dentro do Bedrock, que é o serviço centralizado, né, mas de forma mais intuitiva, de vários LLMs e de vários Foundations Models dentro da AWS, tá? E no mesmo dia que saiu a disponibilidade para Bedrock, também já saiu a disponibilidade para o Jumping Start no SageMaker. SageMaker é um serviço da AWS voltado para Machine Learning, né, voltado para aprendizado de máquina, e o Jumping Start é um subserviço do SageMaker, que, diga-se de passagens, o SageMaker lançou um monte de subserviços, inclusive o SageMaker Canvas, que é o substituto, né, na verdade é a evolução ali do antigo Forecast da AWS. Mas falando especificamente do Jumpstart, entendo o Jumpstart como se fosse algo como o Elastic Beanstalking. Não é a mesma coisa, tá? Mas só para vocês entenderem o que é. É um lugar onde, se você não conhece muito de machine learning, você já pode começar a construir ali e já sair do outro lado, tá? Você não precisa subir um Jupyter, subir toda a codificação, ele já tem diversos pré-builds ali, templates em si, para você começar a usar machine learning. É um serviço bem interessante da AWS, e a novidade é que você já está suportando o Llama aqui, né, 3.2, dentro do SageMaker, tá? Aqui tem um blog post, deixa eu aumentar porque tá pequenininho. Tem um blog post aqui do 3.2, né, da Meta, com o Jumping Start. O mais interessante do blog post é que aqui no final, ou às vezes ele tem um GIF, que ele mostra como a solução funciona, tá? Então aqui é mais ou menos como o Jumping Start funciona. Quando você sobe ele tem uma série ali de pré-builds, como eu comentei, né, algumas soluções já automatizadas, e você pode utilizá-las para você já começar a sair do outro lado ali e ter uma visão mais interessante de como vai funcionar toda a sua parte de machine learning, tá? Perfeito? Aqui é uma outra visão, mas aí voltado especificamente para a primeira novidade, que é a integração ali dele com o Bedrock. Então essa daqui é a carente do Bedrock, se você nunca viu. Se você quer ver,
Peça aqui nos comentários pro Cassius que está aqui me ouvindo, pro Rafa que tá aqui me gravando, fala assim, Cassius, eu quero uma live sobre Bedrock com Sagara, porque o Cassius tá me devendo live aqui esse ano, tá? Ele veio com a historinha, não, porque isso aparece muito, mas enfim, né? Vamos lá, pede aqui, tá aqui, ó, tá bem aqui, ó. É que não dá pra virar a câmera, a gente tá sem câmera mesmo, vai aparecer só pra, olha lá a mãozinha do Cassius, tá me devendo, inclusive. Beleza, quer live sobre Bedrock? Coloca aqui nos comentários e a gente traz pra vocês como um Bedrock funciona, tá? Sabe o que seria interessante? Saiu a certificação de Partitioner do IA. Cara, seria super... A gente fez há 3 anos falando sobre a certificação. Tinha live falando sobre certificação até simulado. Cara, seria ótimo se a gente conseguisse fazer simulado. Quer live de simulado do IA? Coloca aqui nos comentários. O Sagara vem, porque o Sagara vai tirar a certificação daqui 2 semanas, beleza? E aí, falando ainda sobre Machine Learning, próxima novidade é sobre o Amazon Q com o QuickSight. QuickSight é o Power BI da AWS, né? Na verdade, tem bem mais funcionalidades, bem mais integração do que o Power BI. E qual que é a diferença aqui? Agora, com o Amazon Q, você consegue gerar os data stories, né? Que são basicamente onde você puxa os dados ali pro QuickSight, e você consegue personalizar tudo ali para dentro do usuário. Então, você consegue meio que gerar insights. Na prática, isso quer dizer, sabe quando a Microsoft lançou o Copilot, quando você está fazendo uma apresentação e aqui do lado ele te dá sugestão de design, ou quando você está no Excel que ele te dá sugestão de algumas datas? Basicamente, o Amazon consegue fazer isso dentro do QuickSight, tá? Ele consegue tirar insights ali para você de forma direta, tá? Bem interessante. E aí, a última novidade que a gente teve sobre IA, né, sobre IA/Machine Learning, é que agora o Amazon Bedrock Acknowledgement Base, ele está suportando inferências cross-regiões. Primeiro, o que é o Acknowledgement Base? O Acknowledgement Base ele é uma forma de RAG, né, RAG, dentro da AWS, que basicamente, o que é o RAG? Ele consegue consultar outras bases de dados pessoais para te dar respostas mais assertivas. Então, sabe quando você está no ChatGPT e você quer perguntar, eu quero saber o que o Cássio está perguntando, está pensando sobre mim, porque a gente conversa todo dia? O ChatGPT não vai conseguir te dar uma resposta mais assertiva. Talvez se você colocar o nome do Cassius inteiro ou colocar o seu nome inteiro, ele vai conseguir identificar alguma correlação que vocês têm, que vocês eventualmente tenham, mas ele vai te dar uma resposta tão assertiva. Com o RAG, você consegue plugar outras databases para ele te dar um modelo de assertividade e respostas mais interessantes baseado no aprendizado que ele tem das suas bases de dados. Então, o Bedrock Acknowledgement Base, ele é o RAG ali para dentro do Bedrock, e agora ele está suportando cross-region. Por que isso é importante? Existem limitações quando você está interagindo ali com uma inteligência generativa de resposta de API. Então, dentro da região acaba tendo uma certa limitação. Quando você faz um cross-region para fazer inferência nesse cross-region, essa limitação meio que é dividida. Então, a vantagem aqui de você conseguir garantir isso é que você tenha mais poder de processamento ali, mais poder de gerar e de retrial, né? Você consegue recuperar ou gerar informação de uma forma mais eficiente, beleza? Bem bacana a novidade aqui, viu? E aí a gente vai para as novidades de database, tá? Database a gente vai começar com aquelas novidades mais arroz com feijão, que a primeira é o que? Agora o Performance Insight está suportando query dentro do Data API. O que é o Data API? Antes de falar o que é o Performance Insight, por que isso é legal? O Data API é uma opção dentro do RDS que você consegue interagir com query via HTTP. Você não precisa conectar dentro da sua conexão de banco de dados, né? Seja MySQL, seja um Postgre, enfim, você não precisa conectar na porta ali específica do banco de dados e nem ter um agente para você fazer essas conexões e gerar queries ali. Com o Data API você consegue fazer isso via API em HTTP. E a vantagem é que agora é que o Performance Insight já está suportando essas queries. Então, você quer saber como está a saúde do seu banco, você consegue mandar query direto ali para o Performance Insight e ter essas respostas, tá? E ainda falando sobre o Data API, o Aurora MySQL já está suportando agora queries com o Data API. Por que isso é bacana? O Data API já existia, mas só existia na versão 1 do serverless no Aurora. Agora ele já está suportando a versão 2 dentro do MySQL, tá? Então, bem bacana se você tiver essa possibilidade. Sagara, para que eu usaria isso? Imagine que você precisa entender a saúde e você quer montar uma query ou um dashboard dentro do HTTP, que o processamento está dentro do HTTP no browser do usuário e não dentro da máquina. Você consegue usar esse API para trazer esse processamento para processamento local e não dentro do servidor, né? Você acaba não consumindo ali dados diretamente do servidor, ou pelo menos boa parte dele, tá? Então, bem bacana a novidade, tá? E aí a gente vê aquelas novidades mais arroz com feijão, que são as disponibilidades de novos serviços. Então, Postgre versão 15, 16, 15, 14, 13, 12, enfim, já está suportando ali dentro do Aurora, o que é bem bacana. E, inclusive, você pode usar o Babelfish para você conseguir fazer essa tradução, tá? Babelfish é uma coisa bem interessante e vale uma live. Estou só dando ideia de live aqui, né? Depois vou cobrar meus pontos da comunidade. E agora a gente vai também falar sobre
PostgreSQL 17, tá? Então ele já está em Preview Environment. O que é o Preview Environment Database dentro da AWS? É uma versão de previsão onde você consegue, de preview, né? Onde você consegue selecionar e testar essa versão. Ela não é produtiva ainda, tá? Só é produtiva com o GA. Então você consegue ir ali dentro da AWS, fazer essa solicitação para eles, e eles vão te liberar o acesso dentro da versão específica. Nesse caso, PostgreSQL 17. Atualizem suas bases de dados, sobretudo para RDS, porque RDS com PostgreSQL 11 e MySQL 5.7 já está no Extended Support e é bem caro manter, viu? E ainda falando agora sobre database, a gente fala sobre o DMS. O DMS que é um serviço de migração de database da AWS, onde você pode migrar uma base heterogênica para outra base também heterogênica. Então você pode sair de um SQL Server para um PostgreSQL, ou você pode fazer migração ou sync de mesmas bases, né? Você pode ter uma base PostgreSQL e ir para outra base PostgreSQL só para você fazer o sync dos dados, tá? É um serviço bem bacana da AWS, muito bom mesmo, tá? Um dos serviços que a gente mais usa aqui dentro por migração, ou quando a gente quer fazer a migração de uma base onde você tenha licenças como o Oracle, como um SQL Server da vida indo para uma base onde não tem licenças. E a vantagem aqui é que ele está suportando já o Enhanced Monitoring. Isso é bem importante, tá? Quando a gente fala de Enhanced Monitoring dentro da AWS, não quer dizer que ele vai ter mais opções de monitoração. Na verdade, ele diminui o tempo que ele coleta essas informações. Então, na maioria das vezes, quando você vai falar sobre EC2, por exemplo, ele, por padrão, ele te dá 5 minutos de dados, né? Então, a cada 5 minutos ele vai fazer uma coleta. Quando você habilita o Enhanced Monitor, ele faz essa coleta de 60 em 60 segundos, que é basicamente o que está acontecendo ali dentro do DMS agora, tá? Ou seja, você tem mais rastreabilidade, mais visibilidade em menos tempo dos seus dados, perfeito? E ainda falando sobre database, né? Agora, dentro do Cache Manager, você já consegue gerar recomendações de provisões, né, para você conseguir fazer o RI do DynamoDB para o Reserved Capacity. Então, o que é o Reserved Capacity? É a forma de você conseguir meio que reservar uma capacidade ou reservar um hardware ali baseado no que você precisa do DynamoDB. Então, se você precisa de 5.000 de capacidade, 5.000 FSU, eu não lembro qual que é a unidade do Dynamo, mas você precisa de 5.000 de capacidade de escrita e 5.000 de capacidade de leitura, você consegue fazer essa reserva e ter um descontinho ali para isso, né? A novidade agora é que dentro ali do Cache Hub, né, você já consegue lá dentro do RI fazer essas solicitações e você ter recomendações baseado dentro dessa capacidade, tá? Ela permite você economizar até 77%. Para quem está pagando 5,70 no dólar, é bem bacana economizar 77%, beleza? E aí, por fim, penúltima novidade aqui sobre database, né? Na verdade, um pouco mais de analítico, que a gente está falando do Redshift, é que agora entrou em GA o Amazon Q Generative SQL para Redshift. O que é isso, tá? Isso já saiu uma novidade, eu acho que foi eu que trouxe, inclusive, do Amazon Q, não era o Amazon Q, mas era do Generative SQL para o CloudWatch Insights. CloudWatch Logs, na verdade. O que é isso? Você consegue dentro da console, e eu não manjo nada de SQL. Eu falo assim, cara, eu tenho meu Redshift, que é meu Data Warehouse, eu preciso de uma query, eu preciso que você avalie a base de dados e me mostre quais são, sei lá, o top 5 vendedor. Ele vai na sua base de dados e ele vai criar a sua query de SQL baseado no que você pediu. Então você dá mensagens, né? Você dá comandos em linguagens humanas, em português, inclusive, que ele suporta português. Você escreve em português o que você quer, ele vai te gerar a query em SQL e vai executar isso para você e trazer as informações. Ou seja, cada vez menos você precisa de um cara ali de dados, não precisa de um cara de tecnologia para interagir ali com os seus dados, tá? Você acaba interagindo direto com o documento ou direto com a informação, você não precisa necessariamente de alguém para traduzir isso para você, perfeito? E a última novidade aqui falando sobre database, na verdade Analytics, né, porque é o Redshift, é que agora o Redshift Serverless dispensa explicação, acho que é o que é o Redshift Serverless, agora ele está suportando o Private Link. É uma forma de você criar um endpoint ali dentro da VPC e você conectar direto ali dentro do serviço, né? O que acaba deixando ele mais seguro e, obviamente, você acaba diminuindo a sua latência ali para fazer as conexões, tá? Ele foi lançado na AWS, o Private Link foi lançado em 2020, se eu não me engano, e tem para diversos serviços e agora finalmente chegou para o Redshift Serverless, tá? Por Redshift normal já existia. E aí, por fim, vamos entrar nas últimas, que é de storage. Primeira grande novidade é que o FX
FSX for Lustre, que é um banco, um file system específico para quando você está rodando HPC, né? Ou seja, uma computação com alta performance ali dentro da nuvem. Ele já está disponibilizando mais métricas de performance e também habilitou ali o Rate Monitor dentro do dashboard. Ou seja, você consegue ter dados de performance, tem mais dados de performance que antes não tinha, e você consegue diminuir o seu tempo ali de coleta dentro desses dados, tá? E aí falando sobre o S3, agora o S3 ele aplicou um mínimo, isso é bem importante, um mínimo de tamanho de objeto para você fazer transição dentro do S3 Lifecycle. Presta bem atenção, por que isso é importante? Antes não tinha limite. Então, quando você habilitava, por exemplo, para você fazer lifecycle no S3 com log, que normalmente gira ali em torno de 1K, de 5K no máximo por dia, né, de logs no arquivo, você conseguia fazer a transição desse arquivo para dentro de um Glacier, para dentro de um S3, enfim, você conseguia fazer a transição ali do lifecycle do S3. Agora você não consegue. O mínimo de tamanho para você conseguir fazer isso é de 128K. Por que a AWS fez isso? Eu acho que ela deu uma explicação aqui porque melhora o custo, etc e tal, mas eu acho que dá menos, consome menos processamento ali no final, né? E realmente isso é bem importante, porque sobretudo quando você sai de um standard e você vai para um Glacier da vida, a boa prática é não faça transição sem antes fazer o zip dos seus arquivos e mandar para o Glacier. Por quê? O Glacier te cobra por transição de lifecycle. Então, quando você sai do storage e vai para um Glacier da vida, para cada arquivo ele vai te cobrar um fizinho ali para você fazer essa transição. Então, se você tiver arquivos de log, você armazena um log por dia, 365 dias no ano, ele vai te cobrar 365 transições. Se você faz um zip do mês e faz isso, ele vai te cobrar 12 transições. Então, agora, o mínimo é 128K. Thiago, meus arquivos são de 2K. Posso fazer a transição? Pode, mas você vai precisar fazer o zip para isso, perfeito? E aí, por fim, as duas últimas novidades são que agora o EBS ele já está suportando Private Link com IPv6, a AWS ainda cada vez mais colocando IPv6 dentro dos serviços. E a última que eu mais gostei de longe é que agora o S3 anunciou o Storage Browser for S3. Ainda está em beta, né? Está em release ali, mas o que é isso? O S3 é um tipo de storage. Para você interagir com ele antes, você precisava de um client. Então, ou você fazia isso via SLI, ou você fazia isso via o upload de algum lugar, ou até num ISP da vida você conseguia habilitar o S3 para fazer a transição de arquivos. Agora, com essa novidade, no dia 5 de setembro, você consegue ter uma interface gráfica para você fazer isso. Então, você disponibiliza a interface gráfica ali para o seu cliente final. Se ele quiser acessar o S3, ele consegue coletar e meio que tipo interagir ali com as pastas, né? Funcionando para algo parecido com FTP. Então você consegue ter ali dentro da browser mesmo, desde que você seja logado, você conseguir fazer a criação das pastas e interagir ali, fazer o upload de documentos, deletar documentos. Então de longe é a novidade mais legal, porque te elimina ali a possibilidade ou a probabilidade de você precisar de um client ali no S3 para você fazer essas interações. Beleza? Dito isso, a gente finaliza aqui, gente, as novidades sobre data e sobre machine learning. Lembrando que a gente está corta para mim aqui, produção. Lembrando que a gente está num período que a gente chama de vacas magras de novidades na AWS. Por quê? Porque a gente está para reInvent. Então, todas as novidades que são muito boas, eles vão fazer o quê? Lançar no reInvent. E o que vai acontecer? Sagara vai estar lá para falar para vocês. Então acompanhe nossas redes sociais. O Cassius vai deixar a senha do Instagram da rede comigo. Então eu vou estar cobrindo o evento com a senha do Instagram da rede. Vai ser bem bacana. Beleza, gente? Acompanhe as novidades, acompanhe a nossa live que vai acontecer daqui 5 dias, se eu não me engano, ou daqui a few dias, né? Alguns dias já vai ser a nossa live. E conto com vocês, tá? Cheiro no sovaco, beijo do gordo. Beijo, tchau, tchau.